Eu tô aqui em Porto Alegre, no meu mausoléu, matando a saudade. Já tava mais de um mês fora. Primeiro fui pra Gramado, depois fui pra Santa Catarina. E queria conversar com vocês, vou tentar não me estender muito, sobre essa polêmica do livro do Jefferson Tenório, né? Fiquei muito chateada de saber que uma diretora de escola do Rio Grande do Sul quis proibir o livro, até porque eu saí de Santa Catarina e vim para o Rio Grande do Sul justamente pela questão da literatura, né? Lá em Santa Catarina, até hoje estou sendo perseguida por causa dos causos da comarca de São Barnabé. Eu não posso postar trechos, mas quem quiser ver os trechos, quem quiser ver a sinopse, as 10 primeiras páginas, a Amazon posta. E a Amazon eles não processaram, né? Esse juiz e os amigos dele processaram só de açaí. Com a Amazon eles não se meteram porque ia dar um rebuliço enorme. Então as pessoas podem ler lá os trechos, ver as avaliações, inclusive, e comprar comigo que é mais barato. Enfim, no meu caso não foi uma diretora de escola, são esses juízes, tem multa até hoje. O ministro Alexandre de Moraes disse que eu tive a oportunidade de apagar os meus escritos, como é que ele usou o termo? Grotesco foi o advogado do juiz. O Alexandre de Moraes falou que era uma afronta. Enfim, falou, eu não sei qual a expressão que ele usou agora, mas não interessa. Ele simplesmente manteve a censura, não conseguiu com a reclamação constitucional barrar os processos que estão lá em Santa Catarina. E isso é muito preocupante, gente. Hoje, eu que cresci, tive a infância nos anos 80 e adolescência nos anos 90, passei por muita coisa. A gente lia no colégio tudo, os professores mandavam ler clássicos que tinham cena de sexo, não na infância, né? Na adolescência, por exemplo. Quem não leu o Curtiço, que é da minha época? Quem não leu Lucila? Lucila eu li, eu devia ter uns 12, 13 anos. E tem uma cena que é uma garota de programa, né? Uma prostituta, e o mocinho do livro é apaixonado por ela. E tem uma cena que ela sobe em cima da mesa que eu até nem entendi na época, mas não me fez mal ler isso. Eu lembro, assim, que a minha mãe é uma pessoa muito dura, muito severa com algumas coisas, mas ela sempre deixou a gente ler tudo o que quisesse. A gente pediu pra ela comprar o Christiane F., que eu recomendei ontem na minha página de livros. Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Que é uma biografia de uma menina alemã que aos 13 anos começa a usar droga e acaba virando prostituta porque ela é pobre para manter o vício. Isso foi muito positivo na minha vida e da minha irmã. A gente era bem novinha, leu aquilo ali, viu como era o mundo das drogas e não quis nunca experimentar. Hoje eu tomo Rivotril, esses antidepressivos, por causa da minha situação, né? Senão eu fico sem dormir. Realmente é uma perseguição tão acirrada que eu tive que fechar meu escritório, me mudar, e a seco eu não conseguiria passar por isso, mas são esses remédios que eu tomo são receitados por médico, e assim que eu puder e que eu me livrar dessa situação, eu quero realmente parar, porque droga não é uma coisa boa pra ninguém, nem mesmo legalizada, entendeu? Essa é a minha opinião, vou me incomodar um pouco com isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o livro ajudou na minha adolescência, né? Vários livros. Eu acho que eu vejo os pais hoje muito preocupados. Ontem até uma amiga minha muito próxima mandou um vídeo falando mal do escritor, do Jefferson Tenório. Eu não gostei, fiquei ofendida, a gente quase brigou, porque, nossa, eu tô passando por uma situação semelhante. A minha situação é até pior, porque não foi uma diretora de escola, foram juízes, né? Foi o ministro Alexandre de Moraes. Até hoje eu não posso tocar no assunto, se eu tento impulsionar qualquer coisa é barrado, então eu tô sendo muito censurada. Então alguém vir querer censurar um escritor e mandar pra mim um vídeo falando nisso, de certa forma até me ofende, né? É uma pessoa que eu gosto muito, que me mandou, mas eu fico preocupada porque eu acho que os pais estão querendo colocar hoje os filhos numa redoma, e isso não acontecia nos anos 80 e 90. A gente era muito mais exposto a tudo. Lembra das coisas que passavam na televisão, que é da minha época, o programa do Gugu, banheira do Gugu, não sei o que. Nada disso era proibido. As crianças, os adolescentes viam aquilo ali, né? Dança da garrafa, um monte de coisa que, se fosse hoje, meu Deus do céu, ia ser tudo proibido. Surgiram dois grandes grupos, assim, que são tão extremos em questões políticas e morais, e isso me preocupa porque as pessoas estão muito radicais. Essa radicalização não é legal. Então, tem uns que querem liberar tudo e outros proibirem tudo. Os pais têm que ficar de olho nisso, porque os filhos estão nesse mundo e precisam sobreviver nesse mundo.
Se eu tivesse um filho, eu ia deixar, como a minha mãe deixou, ler o que quisesse. É muito melhor ler do que aprender de qualquer jeito por aí. A Christiane F., que eu recomendo muito, se eu tivesse um filho adolescente, eu compraria pra ele e tal. Acho que a minha irmã deve dar pros meus sobrinhos, o Arthurzinho, meu sobrinho mais velho tá com 10 anos. Daqui a pouco, se ele quiser ler um livro desse, deveria dar o livro pra ele ler. Porque foi uma coisa que foi muito positiva pra gente. Então, assim, tu aprender através da literatura algumas coisas é importante. E quanto mais acesso tu der ao teu filho, a livro, a filme, a tudo, vai ser mais fácil dele compreender o mundo. Porque o mundo tá aí cada vez mais complicado, com vários tipos de relações surgindo. E não adianta a pessoa querer colocar o seu filho dentro de uma redoma, entendeu? Tem muito fanatismo também. Nos Estados Unidos até a Bíblia estão proibindo em escola pública porque tem cena de sexo e não dá pra criar as pessoas assim. Se tu tem uma piscina em casa e tu tem um filho pequeno, o que tu vai fazer? Tu vai esvaziar a piscina? Tu vai botar um cercadinho ou tu vai colocar ele numa escola de natação? A gente tem que ensinar as crianças e os adolescentes a viverem nesse mundo e não colocar dentro de uma bolha. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu não fui criada dentro de uma bolha, eu sempre tive acesso à informação. Então, leiam Christiane F., leiam esse livro do Jefferson Tenório, que eu também vou tentar ler, eu ainda não comprei, mas vou comprar. E deixem os filhos de vocês lerem também. Porque, claro, de acordo com cada idade, né? Então vai dar até uma criança de 6 anos vai pegar aquilo ali e não vai conseguir ler nada. Mas não adianta querer proibir. Tudo que é proibido, né, desperta um interesse maior na criança e no adolescente. Mas vale tu deixar ler e depois conversar sobre o assunto do que reprimir. Repressão nunca deu certo, entendeu? Fica essa dica aí para as mães que seguem a minha página. Acompanhem lá a minha biblioteca, eu sempre coloco dicas de livros bem interessantes. E mais uma vez quero registrar todo o meu apoio ao escritor Jefferson Tenório. Espero que isso acabe bem, que isso acabe logo. Vou acompanhar de perto, até porque tenho bastante interesse por causa do meu caso. Tá bom? Boa semana para todo mundo.